Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Piero e desta vez estou vindo aqui com um vídeo um tanto quanto ambicioso. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Vou meter um louco e nesse vídeo vou resolver uma P1 inteira de cálculo 1. Por quê? Eu pensei o seguinte, comparado com as provas de cálculo 2, geometria analítica e tal, as P1s elas têm muitas questões e essas questões elas são simples, são tipo algum truquinho que uma vez na vida você aprendeu, você não tem mais dificuldade. Como essas questões são muito simples, fica muito diferente do formato que eu faço usualmente, ficar fazendo umas explicações, elaborando a matéria, e eu quis transformar em bullet points, cada truquezinho que a gente vai usar aqui, e esses bullet points eles vão compor o vídeo inteiro e a gente vai ter aqui nesse vídeo uma mega revisão zona de P1 cálculo 1. Vamos lá. Começando pela primeira questão. Essa prova daqui eu não lembro de qual período ela é exatamente. Ela é uma prova que aconteceu no semestre passado, não lembro se era de manhã, de tarde ou de noite. E essa prova ela tem o gabarito online, né? Mas não tem nenhum guia de compreensão desses conceitos. Tem os conceitos sendo utilizados. Beleza. Questão número 1. Simples, né, pessoal? Isso aqui é uma questão de inequação com módulo. Pode cair mais difícil, pode cair mais simples na prova de vocês, mas sempre vai ter uma questão mais tranquila numa prova de cálculo 1. Sempre vão ter algumas questões mais simples. Quem está entendendo mais ou menos a coisa vai conseguir fazer. E essa era a questão fácil dessa prova. Vamos lembrar, pessoal, qual que é a definição de módulo de um número real? Se eu tenho um número real t, eu vou ter que módulo de t vai ser igual a t se t maior que zero e menos t. A minha caneta está falhando? O programa fechou, calma, voltou. Vai ser igual a t se t maior que zero e menos t se t menor ou igual que zero. Beleza? Ah, bacana, voltou a gravação. Ok, então o que que a gente vai ter aqui? Se a gente aplicar módulo sobre uma expressão que depende de x, a gente vai ter essa mesma coisa, mas a gente vai ter que essa regrinha vai se aplicar sobre a expressão inteira dependente de x. Então a gente vai ter que módulo x mais 6 vai ser igual a x mais 6, x mais 6, se x mais 6 maior que zero e menos x mais 6 se x mais 6 menor ou igual que zero, ok? Então vamos lá. Para quais valores vai valer a expressão ali de cima e para quais valores vai valer a expressão de baixo? Fácil, a gente só tem que calcular x mais 6 maior que zero. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser quando x maior que menos 6. Então aqui a gente pode reescrever que essa expressão aqui, para o módulo de x mais 6, é idêntica ao seguinte: x mais 6 se x maior que menos 6 e menos x menos 6 se x maior, menor ou igual que menos 6. Perfeito? Tá bem. E agora a gente quer decidir se essa expressão, ela, módulo de x mais 6 vai ser maior que x menos 1, menor que x menos 1. Quando que isso daqui vai valer? Então o que que a gente vai fazer? A gente viu que essa função aqui, ela tem duas expressões diferentes, né? Então a gente vai discutir se isso vale em cada uma dessas expressões, em cada um desses domínios. Então a gente vai verificar quando a gente vai ter que módulo de x mais 6 menor que x mais 1 menos 1, se x maior que menos 6, e quando x mais 6, módulo de x mais 6
menor que x menos 1, se x menor ou igual que menos 6. Então bora lá. No caso de cima, essa pergunta daqui equivale a perguntar quando x mais 6 é menor que x menos 1. Então a gente pode fazer todas as continhas que a gente está acostumado, a gente pode subtrair x dos dois lados, vai ficar 6 menor que menos 1. Então a gente viu que não pode ser verdadeira. Essa inequação nunca vai ser verdadeira se x maior que menos 6. Então o que que a gente está dizendo? Não existe solução em menos 6, vírgula, mais infinito. E agora a gente vai verificar o resto do domínio para essa expressão. Quando x menor ou igual que menos 6, a gente vai ter que a expressão vai ser menos x menos 6, ok? Menor que x menos 1. Vamos ver quando isso aqui vai ser válido. A gente vai somar x dos dois lados e vai chegar na expressão menos 6 menor que 2x menos 1. Vamos somar 1 de cada lado. Menos 5 menor que 2x. Então, a gente vai ter isso daqui é verdade quando x maior que menos 5 sobre 2. X maior que menos 5 sobre 2. Mas, vamos lá. O que que a gente tinha na nossa expressão original? Essa expressão aqui, ela só vale quando? Essa expressão aqui, ela só vale quando x menor ou igual que menos 6, né? Certo? E o que que acontece? A gente chegou que vai ser quando x maior que menos 5 sobre 2 e x menor ou igual que menos 6. Será que isso daqui pode acontecer? Não. Por quê? Porque se x é menor que menos 6 e menos 6 é menor que menos 5 sobre 2, essa expressão não pode valer em x igual a menos 5 sobre 2, porque essa não é a nossa expressão aqui nesse caso. Então a resposta é: não existe nenhuma solução para esse cara daqui, ok? No gabarito vocês vão concordar com isso, vai estar perfeitinho, mas não teve esses passos intermediários de discussão de como que funciona o módulo, como que a gente acha a solução em cada caso, e depois, se a gente achou uma solução, como a gente verifica se ela está no domínio e o módulo vale esse valor, ok? Beleza. Próxima questão. Questão número 2. Essa questão aqui, ela tem várias continhas de limite e cada uma dessas continhas de limite tem um truque master que você tem que chegar na prova de cálculo 1 sabendo. A primeira questão, ela trata do seguinte: tem uma questão que é um quociente de dois polinômios e você quer calcular o limite tendendo ao infinito. Uma coisa que a gente aprende é que quando a gente tem quociente de dois polinômios, o que vai acontecer? Só vai importar para a gente a divisão das maiores potências. Então a gente poderia ignorar tudo isso daqui e falar, não, é a mesma coisa que calcular o limite x à quinta sobre x à quarta, x tendendo ao infinito. Isso aqui vai ser limite x tendendo ao infinito igual a mais infinito. Mas eu quero discutir por que que isso vale para você chegar na prova sabendo esse truque, entendendo por que que isso acontece, caso você tenha visto o meu vídeo. Vamos lá, pessoal. Fazer algumas manipulações algébricas aqui, que eu gostaria que vocês tentassem me acompanhar no raciocínio, mas se não conseguirem, é só decorar a moral da história. X à quinta mais x ao cubo menos x sobre x à quarta mais x ao cubo menos x vai valer o quê, pessoal? Se eu tenho uma fração, eu posso multiplicar ela por qualquer coisa em cima e embaixo e eu vou manter o valor da fração se essa coisa não valer zero, né? Beleza? Então, se eu multiplicar por 1000 em cima e 1000 embaixo, eu vou continuar tendo a mesma fração. Aqui a gente vai fazer um truque, pessoal. A gente vai pegar a, a maior potência, ok? A gente vai pegar aqui a maior potência que divide tanto
a maior potência do polinômio de baixo, quanto a maior potência do polinômio de cima, tá? Ou você pode pegar a maior potência também no geral e vai chegar na mesma conclusão. Mas aqui eu vou multiplicar por 1 sobre x à quarta em cima e por 1 sobre x à quarta embaixo. Por quê? Se eu estou multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, eu estou mantendo o valor se isso daqui é diferente de zero e se x for diferente de zero, porque eu não posso multiplicar por 1 sobre zero. 1 sobre zero não existe. Como a gente está calculando o limite x tendendo ao infinito, a gente vai considerar que esse x ele é diferente de zero. Tá bem. Então vamos lá. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 1 sobre x à quarta. Então isso daqui vai ficar x à quinta sobre x à quarta mais x ao cubo sobre x à quarta menos x sobre x à quarta, porque eu multipliquei o numerador por 1 sobre x à quarta e o denominador também. X à quarta sobre x à quarta mais x ao cubo sobre x à quarta menos x sobre x à quarta. Ok? Beleza. Eu vou simplificar as expressões de cima e de baixo da seguinte forma. Isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x à quinta sobre x à quarta, x, mais x ao cubo sobre x à quarta, mais 1 sobre x, menos x sobre x à quarta, menos 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo, dividido por x à quarta sobre x à quarta, 1, mais x ao cubo sobre x à quarta, 1 sobre x, menos 1 sobre x ao cubo. Ok, pessoal. E o que vocês vão ver aqui? Reparem o seguinte. Se eu estou calculando o limite desse cara daqui, x tendendo ao infinito, como é uma função contínua, eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar o limite para dentro desses x aqui, ok? Isso daqui é a mesma coisa que eu passar o limite para dentro de x. E vai ser o quê? Vai ser limite x tendendo ao infinito, x tendendo ao infinito, mais limite x tendendo ao infinito de 1 sobre x, menos limite x tendendo ao infinito, menos 1 sobre x ao cubo, sobre limite x tendendo ao infinito de 1. 1 é uma constante, mas eu vou escrever assim, mais limite x tendendo ao infinito de 1 sobre x, menos limite x tendendo ao infinito, menos 1 sobre x ao cubo. E todos esses limites aqui, a gente sabe calcular e sabe quais são os valores deles. Limite 1 sobre x, x tendendo ao infinito, é zero. Menos 1 sobre x ao cubo é zero, zero, zero. E sobra aqui, limite 1 tendendo ao infinito é 1. E limite x tendendo a infinito é mais infinito. Então a gente chega que limite x tendendo a infinito desse cara daqui é igual limite desse cara daqui dividido pelo limite desse cara daqui, depois que a gente faz essa manipulaçãozinha algébrica. A gente chega em mais infinito sobre 1, que é a mesma coisa que mais infinito. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente conseguiu fazer porque depois dessa manipulação algébrica, tanto o limite de baixo quanto o limite de cima existia, ok? Beleza, perfeito, né, pessoal? Mas o que você pode absorver disso? E na prática, se a gente tem uma expressão limite x tendendo ao infinito de um polinômio p de x sobre q de x, e a gente tem que o grau desse p de x é n, e o grau desse daqui é m, a gente só precisa de calcular limite de o cara que está acompanhando x a n, a vezes x a n, sobre isso aqui, x tendendo ao infinito,
e eu vou chamar do cara que acompanha a potência xm embaixo, b sobre xm. Isso aqui vai ficar igual a sobre b, vezes xin sobre xam, limite isso daqui x tendendo ao infinito. Se m for igual a n, isso daqui vai ser igual a sobre b, e se n for maior que m, vai ser alguma coisa do tipo x a n menos m, isso, e x tendendo ao infinito, isso daqui vai ser igual a mais infinito, e se m for maior que n, vai ficar algo do tipo 1 sobre x a 1k aqui, isso tendendo ao infinito vai ser igual a zero, beleza? Então só tem esses casos quando a gente tem quociente de polinômios. Ou a se a maior potência do polinômio de cima for igual à maior potência do polinômio de baixo, a gente vai ter que o limite vai ser igual a sobre b, a gente vai conseguir isso com as mesmas manipulações algébricas que a gente fez ali em cima. Se o limite do de cima, se a maior potência do polinômio de cima for maior que a maior potência do polinômio de baixo, vai dar mais infinito, e se for o contrário, vai dar zero, tá bem? Ok, pessoal. Próximo. Aqui eu vou abordar uma manha legal também. Vamos lá, pessoal, segunda questão. Essa questão, ela vai abordar o quociente de dois polinômios, mas como que a gente faz a conta, ok? A gente vai precisar de fazer a conta do quociente de dois polinômios usando alguma fatoraçãozinha ou alguma técnica. Tem gente que conhece Brio-Ruffini, tem gente que conhece a chave de divisão de polinômios, e eu vou mostrar onde que vai aparecer. Vamos lá, pessoal. Ele está pedindo para a gente calcular limite de uma expressão irregular. Ixi, o que que você está querendo dizer com isso, Pedro? Aqui é x mais 1 sobre x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4, né? E está pedindo para a gente calcular limite isso daqui tendendo a menos 1. Pô, pessoal, a função de cima é contínua e a função de baixo é contínua, né? Vamos calcular um x valendo menos 1 em cima e x valendo menos 1 embaixo. Tá. X menos 1 quando x igual a menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 mais 1. Zero. Ok. Vamos embaixo. Menos 1 ao cubo, menos 1. Mais menos 1 ao quadrado, mais 1. Menos 4 vezes menos 1, dá mais 4, menos 4. E, pessoal, a gente chegou numa coisa da forma zero sobre zero. E, se vocês repararem bem aqui no enunciado, está dizendo que não é para a gente usar a regra de L'Hopital. O que que a gente faz agora? Ok. O que a gente vai fazer é o seguinte. Existe um resultado, né, de álgebra elementar que ele diz o seguinte. Se eu tenho que dois polinômios são da seguinte forma. Eu tenho p de x e q de x. E eu tenho que p de x zero, um x em particular, igual a zero, ou seja, x0 é uma raiz de p, e q de x0 igual a zero, né? Zero é uma raiz de q. Isso vai dizer pra gente que o quê? Que esses polinômios eles podem ser fatorados, eles podem ser escritos como p' x0 vezes, eles podem ser escritos como p' de x, que é um outro polinômio, vezes x menos x0, e o polinômio q ele pode ser escrito como q' de x vezes x menos x0, e a gente consegue dividir esse termo daqui um pelo outro e conseguir outro polinômio. E se esse cara daqui der zero sobre zero de novo, para o nosso menos 1, a gente vai dividir de novo. E como que a gente vai fazer essa divisão? Existe o método de Brio-Ruffini, mas eu prefiro o método de divisão, chave de divisão de Euclides. Ok, pessoal, eu dei uma pausinha aqui e eu cortei o vídeo porque eu tinha cometido um pequeno errinho. Vamos voltar lá. Agora, chave de divisão de Euclides para dividir esses dois caras. Voltando, a gente vai colocar o x, né, menos menos 1 aqui, menos menos 1 dá 1, então a gente coloca o x mais 1 aqui, e aqui a gente coloca o nosso polinômio,
x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4. E a gente vai ver o quê? A primeira conta que a gente vai fazer, igual na chave de divisão de números inteiros, é ver qual a maior potência de x, e eu multiplicar esse cara daqui, vai caber nesse polinômio aqui. Então, ou seja, se eu multiplicasse por x ao cubo, ia ficar x à quarta mais x ao cubo. E não ia caber aqui, porque se eu subtraísse, ia ficar um x à quarta sobrando. Então, o que que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar x ao quadrado, ok? A gente vai escrever esse monômio aqui, esse polinômio multiplicado por x ao quadrado aqui, ficando x ao cubo mais x ao quadrado. E agora a gente vai subtrair esses dois e continuar a chave de divisão. Subtraindo esses dois polinômios vai ficar 0 mais 0 menos 4x menos 4. E aqui eu consigo ter o quê? Que eu vou fazer o mesmo procedimento com menos 4x e menos 4, tá bem? Então a gente vai ter o quê? Em menos 4x menos 4 cabe menos 4x. Então a gente vai colocar menos 4 multiplicado por x mais 1. Espera aí. Não, cabe menos 4, não menos 4x. Foi mal. Menos 4 multiplicado por x mais 1, menos 4x menos 4. Esse menos esse vai dar 0 menos 0. E a gente descobriu que esse polinômio aqui, x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 1 dividido por x mais 1 é igual a x ao quadrado menos 4. E também isso quer dizer que x ao quadrado menos 4 vezes x mais 1 é identicamente igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 1. E agora a gente vai substituir isso daqui na nossa expressão que a gente estava querendo calcular o limite. Então vamos lá. A nossa expressão era x mais 1 limite x tendendo a menos 1 de x mais 1 sobre x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 1. E a gente discutiu ali, usando divisão de polinômios, que isso daqui, esse limite vai ser igual a limite x tendendo a menos 1 de x mais 1 dividido por x mais 1 multiplicado por x ao quadrado menos 4. Isso daqui a gente pode cortar esse com esse e vai ficar maravilhosamente limite x tendendo a menos 1 de 1 sobre x ao quadrado menos 4. Que vai ser igual a, como essa função daqui é contínua para x diferente de 2, é só substituir menos 1 dentro da função, vai ficar 1 sobre menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vai dar igual a 1 sobre menos 3, igual a menos 1 sobre 3. Vamos conferir se deu certo com o gabarito? Vou conferir aqui, pessoal, e eu dou spoiler para vocês. O spoiler é que deu certinho com o gabarito. Olha que beleza. Ah, o último item dessa questão, ele é o mais bobo de todos, mas você só precisa de lembrar de um fatinho do ensino médio. E esse daqui eu vou resolver em duas linhas. Em uma linha só, vai? Se vocês se lembrarem do ensino médio, existe um produto notável que é diferença de duas enésimas potências. Normalmente, é dado no ensino médio diferença de 2 quadrados e diferença de 2 cubos. O resto não é passado. Mas com diferença de 2 cubos, é justamente o que a gente precisa aqui. A gente poderia fazer chave de divisão nesse cara também, mas a gente pode usar aqui a ao cubo menos b ao cubo é a mesma coisa que a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, isso daqui, essa expressão, é a mesma coisa que calcular o limite x tendendo a 1 de x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1, que vai ser igual a, corta esse com esse, fica limite de x tendendo a 1 desse cara daqui, que é só x ao quadrado mais x mais 1, igual a 1 mais 1 mais 1,
igual a 3. Beleza, pessoal, questão 1 e 2 completíssimas, vamos para a terceira. Deixa eu ver se está gravando ainda, senão eu vou ficar triste. Ok, está gravando sim. Terceira questão. Essa daqui, pessoal. Determine o valor da função de o valor de k para o qual essa função aqui, que ela tem uma definição por intervalos, seja contínua. O que uma função necessariamente precisa para ser contínua num ponto? Pessoal, em cálculo 1, a gente não usa as mesmas definições extremamente rigorosas de continuidade, mas a gente tem certeza absoluta que uma função é contínua num ponto quando acontece o seguinte: isso é necessário para a gente o suficiente em cálculo 1 e também, no geral, mas sem discussão chata aqui, é que se limite de x tendendo a x0 f de x igual a f x zero, isso daqui, no geral, vale e é suficiente para a gente dizer que essa função é contínua. E o que é o limite existir? Uma das formas da gente garantir que o limite existe é quando limite x tendendo a x0 pela direita de f de x é igual a limite x tendendo a x0 à esquerda de f de x, ok? Beleza. Então vamos lá. A gente quer o quê? A gente sabe que essa função daqui, à direita do ponto zero, à direita de zero é x mais 1. A gente sabe que a função y igual a x é contínua, então não tem nenhum problema daqui. Essa função daqui é contínua em todo x maior ou igual que zero. E essa função aqui é uma constante menos x ao quadrado, né? Então essa função daqui, ela vai ser contínua para todo x maior ou igual que a zero. Então o que sobra para a gente? Sobra para a gente mostrar que essa função ela vai ser contínua em x igual a zero. E para isso a gente quer que limite de f de x vindo pela direita seja igual a limite f de x vindo pela esquerda em x igual a zero. Então vamos calcular limite x tendendo a zero pela esquerda de f de x. Isso daqui vai ser igual a quando x menor ou igual que zero, a gente tem que nossa função vale x mais 1. Então, isso daqui vai ser limite x tendendo a zero menos de x mais 1. X mais 1 é uma função contínua, pessoal, a gente só pode passar o zero para dentro do limite e vai funcionar perfeitamente. Isso daqui vai ser igual a f de zero, ok? Vai ser igual a zero mais, perfeito? E agora a gente quer que limite x tendendo a zero mais de f de x valha 1 para que a função sendo contínua. E a gente tem que se x maior que zero, a nossa função ela é igual a k menos x ao quadrado, ok? Beleza, pessoal. A gente sabe que k menos x ao quadrado, esse cara daqui, ele é contínuo para x maior que zero. Então, o limite desse cara daqui, um x vindo pela direita, que é o intervalo onde essa função tem esse valor, vai ser igual a k menos zero ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai ser igual a k. Para que o limite de f de x à direita seja igual ao limite de f de x à esquerda, a gente quer que k seja igual a, perfeito? Então, a gente quer que a nossa função ela seja f de x igual a x, peraí, é x menos 1 ou x mais 1? X mais 1 e x menor ou igual que zero e igual a x 1 menos x ao quadrado cx
maior que zero. Eu vou fazer o gráfico aqui no GeoGebra, só dá para ver direitinho. Já calculei. 1 mais x. Hum, beleza? Vou mostrar aqui. Essa daqui vai ser a carinha da nossa função quando o nosso k for igual a 1. E se o nosso k ele fosse maior que 1, a gente ia ter que essa parábola ia estar mais ou menos assim. E se o k ele fosse menor que 1, a nossa parábola ia estar mais ou menos ok? O único valor para o qual essa função é contínua é quando k é igual a 1, beleza? O único valor que limite à direita é igual ao limite à esquerda. Agora vamos lá, pessoal. Para qual valor de k existe o limite x tendendo a zero de f de x menos f de zero dividido por x menos zero? Para qual k que existe esse limite aqui, ok? Vamos lá. Para esse limite existir, tem que existir o quê? Tem que existir limite f de x menos f de zero, x menos zero, x tende a zero mais, e esse limite tem que ser igual a limite x tendendo a zero menos de f de x menos f de zero sobre x menos zero. E quanto vale f de x quando x vem pela esquerda? Quando x vem pela esquerda, isso daqui vale 1 mais x menos f de zero. F de zero era quanto mesmo? Menos 1 sobre x, ok? E isso daqui vai ser a mesma coisa que x tendendo a zero menos, vai ser a mesma coisa que limite x tendendo a zero de 1 menos 1 mais x sobre x, vai ser x sobre x igual a 1, ok? E qual que vai ser o limite vindo pela direita? O nosso limite vindo pela direita vai ser limite, calma aí, limite é, 1 menos x ao quadrado sobre x, 1 menos x ao quadrado menos f de zero. Nossa f de zero era 1, x tendendo a zero mais. É isso mesmo? Então o que a gente chegou era 1x ao quadrado? Tá bem. E isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao limite x tendendo a zero de menos x ao quadrado sobre x igual limite x tendendo a zero de menos x igual a zero. Então, pessoal, não existe esse limite aqui. E se você é meio espertinho e já está adiantado na matéria, você vai ver que esse limite existir seria equivalente à derivada da nossa função existir, nesse ponto. E no caso, a nossa função ela não tem derivada nesse ponto. Por quê? Porque isso é um ponto de bico.
aqui tem um bico. A função estava suave, suave, e do nada ela quebra para cá. Igual um bico de pássaro, tá bem? Vamos lá, pessoal. Next question. Questão número 4. Determine as assíntotas de y igual a h de x. Vamos lá. Determine as assíntotas de y igual a h de x, que é esse cara daqui, ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Vamos ver, assim, quais que são os zeros de cada polinômio, só para a gente já ter certeza que não vai acontecer nada de esquisito aqui. E para já identificar onde que vão ser os pontos que essa função vai explodir para infinito. A gente sabe fatorar x ao quadrado menos 4. Isso aqui vai ser a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 2, porque é a diferença de dois quadrados. E esse cara daqui, ele é o produto notável mais clássico que existe. É o exemplo de soma e diferença mais clássico que existe. Isso daqui, a soma é 2 e a diferença é... Pera aí, a soma é 5 e o produto é 6. Então, esses caras daqui, as raízes desse cara tem que ser menos 2 e menos 3. Vamos ver se está certo. Menos 2, 3. Uhum. Isso aqui é x mais 2 vezes x mais 3. Ok. Porque as raízes desse cara são menos 2 e menos 3. Perfeito, pessoal. É uma coisa que já simplificou, né? X mais 2 sobre x mais 2 é a mesma coisa que 1. Então isso aqui fica pra gente x mais 3 dividido por x menos 2. A primeira coisa que vocês vão fazer, cara, em toda questão de limite e diferença de dois polinômios, é tentar fatorar e simplificar alguma coisa, porque isso vai sempre economizar muito tempo. E que vocês vão gastar tudo que vocês aprenderam em cálculo zero, que vocês fizeram, tudo que vocês aprenderam no ensino médio, tudo que vocês aprenderam de produto notável. E fatoraçõezinhas e um pouquinho de álgebra escolar, tá bem? Então a gente chegou que esse cara daqui, ele é a mesma coisa do que x mais 3 sobre x menos 2, exceto nos pontos x igual a menos 2, que essa função vai ter um furinho. Tá bem. Então, vamos lá. Aqui a gente já percebe que vai ter uma assíntota em x igual a 2. Por quê? Porque em x igual a 2, esse cara de baixo, ele tem que ir para mais infinito e menos infinito de um lado e do outro, e esse cara daqui, ele é maior que zero, então só vai importar esse cara daqui, tá bem? Em x igual a 2, isso daqui vai ser mais ou menos, né, vai ter uma cara aqui. Como esse número é maior que zero, ele vai ir para o infinito, para mais infinito pela esquerda, ok? Deixa eu desenhar um plano cartesiano mais bonitinho. Aqui em x igual a 2, vai ir para mais infinito pela esquerda, né? Pela esquerda e para menos infinito, não, pela direita, conforme a gente vai indo da direita para a esquerda, e para menos infinito se a gente estiver vindo da esquerda para a direita. E a gente já identificou uma assíntota. Por quê? Porque a gente viu que tem uma singularidade, tem uma coisa do tipo 1 sobre x aqui embaixo. Então, aqui a gente achou uma assíntota vertical já. Ok? Eu não estou desenhando o resto do gráfico porque tem mais uma coisinha que a gente vai ter que investigar. Ok? Aqui nossa função vai para mais infinito e aqui ela vai para menos infinito. Ok? Tá bem. Agora, vamos lá. Agora a gente tem que estudar o limite dessa função conforme x vai para mais infinito e x vai para menos infinito. Limite, limite, x mais 3 sobre x menos 2, x tende a infinito. A gente vai usar o mesmo truque da última vez. A gente vai dividir
multiplicar por 1/x em cima e multiplicar por 1/x embaixo. Por quê? Porque x é a maior potência do polinômio de cima e a maior potência do polinômio de baixo ao mesmo tempo, ok? O limite vai se preservar. Por quê? Porque se x é maior que zero, a gente tem que isso daqui são funções contínuas e eu estou multiplicando por 1/1. Não está acontecendo nada de errado aqui. Não vai ter 1/0 se x é grande. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que limite de 1, de x sobre x, que vai ser igual a 1, 1 mais 3/x dividido por 1 menos 2/x, x tendendo a infinito, ok? E como essas funções aqui são contínuas, 3/x é uma função contínua para x diferente de zero, e 2/x é uma função contínua para x diferente de zero, x tendendo ao infinito, necessariamente o x está maior que zero, não onde a gente está estudando o limite. Então, a gente pode passar o limite para dentro e fica 1 mais limite x tendendo a infinito 3/x dividido por 1 menos limite 2/x, x tendendo a infinito. Esse limite aqui vai para zero, e esse limite vai para zero, e fica igual a 1/1, o valor do nosso limite. Então, a gente já viu que a nossa assíntota horizontal, ela é y igual a 1. Ok. A gente tem uma assíntota horizontal y igual a 1, ok? E a gente vai ter outra assíntota horizontal. Vamos calcular limite x tendendo a menos infinito. Ah, pessoal, limite x tendendo a menos infinito vai ser a mesma conta, né? Vai ser exatamente essa mesma conta, só que o sinal desse limite aqui vai ser trocado, mas zero é a mesma coisa que menos zero, então vai dar 1 também. Então, identificamos a nossa assíntota horizontal, que é 1 também para o outro lado. E essa vai ser a cara da nossa função mais ou menos. Eu vou fazer o gráfico no GeoGebra para ver se eu não vou ter que gravar de novo, se eu não errei tudo. Ah, dividido por x ao quadrado menos 4. E me digam vocês se vocês acham que tá parecido o gráfico que a gente fez, só achando as assíntotas. Eu acho que tá bem parecido. Eu acho que dá para o gasto. Olha só, voilá, mágica. Op, beleza, ok. Existe algum x tal que h de x igual a 1? Será se existe esse cara, pessoal? Hum, vamos lá. Vamos ver isso daí. Ok, pessoal, vamos lá. Essa função, ela passa por x igual a 1? Hum, como que a gente vai discutir isso daqui, né? Tem várias formas que a gente poderia fazer isso daqui, discutindo a derivada dessa função, tá? Isso daqui dá para fazer, né? Mas ok. Eh, uma forma da gente fazer isso sem utilizar a derivada da função é o seguinte, né? A gente já viu que a gente tem uma coisa que ela pode ser simplificada para x mais 3 sobre x menos 2. E vamos resolver isso daqui para igual a 4. Ver se vai dar certo. Igual a 4. Então, vou multiplicar os dois lados por x menos 2.
mais 3 igual a 4 vezes x menos 2, ok? E isso daqui vai dar que x mais 3 igual a 4x menos 8. Então a gente vai ter que... É... Espera, tô fazendo certo essa conta? Essa conta? 11 igual a 3x, e isso daqui teria que x igual a 11 sobre 3. Hum, x igual a 11 sobre 3. Isso vai ser mais ou menos uns 3, né? Ah, não, não tá perguntando se é igual a 4, pessoal, tá valendo errado. A questão tá perguntando se tem algum valor que x é igual e a nossa função ela vale 1. Nossa, calma. Gente, dá super trabalho pra editar, só lidem com esse errinho e vamos continuar. Show. Aqui a gente tem que discutir para x igual a 1, para o valor da nossa função igual a 1. Tá bem. Se isso aqui vai acontecer, eu posso passar para o outro lado multiplicando x menos 2. Vai ficar x mais 3 igual a x menos 2, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode subtrair dos dois lados x, e fica o quê? Fica aqui 5 igual a 0. Então, se isso daqui pudesse ser igual, significaria que 5 igual a 0. Então, não vai ter nenhum valor, não, que essa função ela vai assumir o valor 1. Até porque para isso acontecer, a gente teria que uma coisa só vale 1 se a gente dividir um quociente só vale 1 se o cara de cima é igual ao cara de baixo, né? A gente vai ter que x mais 3 nunca vai ser igual a x menos 2. Por quê? Porque, de novo, eu posso subtrair x dos dois lados. Isso daqui não tem como, tá? Mas conforme x vai tendendo ao infinito, isso daqui vai se aproximando de 1. Mas não tem nenhum valor em específico que isso daqui é verdade, ok? Outra forma de discutir isso de forma mais madura, com mais paciência e mais matemática certa, é voltar para a expressão que a gente tinha antes, beleza? E chegar nessa discussão aqui e tal. E de novo você vai chegar em algum absurdo, vai ver que isso daqui nunca vai acontecer. Perfeito, pessoal. Ah, e outra coisa. Lembra que a gente dividiu essa função aqui, ela é igual a outra, menos no ponto x menos no ponto x igual a 2? A gente teria que usar aquela expressão também para discutir isso rigorosamente no ponto x igual a 2. Só que no ponto x igual a 2 tem um furo e a gente só sabe discutir esse cara com um limite. Beleza? Aqui. Isso aqui é o que eu tinha para falar sobre essa questão. Vamos para a última. Last one. Vamos lá. Aqui a gente tem duas funções, ok? P de x e Q de x. P de x normalmente se fala de polinômio, pessoal. Esses caras escolheram nomes horríveis. P de x e Q de x é convencionado normalmente pra gente falar de polinômios, mas tudo bem, você pode chamar as funções que você quiser de P de x e Q de x. Não tem nenhum problema técnico grande quanto a isso. Vamos lá. P de x igual e a x mais 2x. E eu vou ter que Q de x é igual a x ao quadrado mais 3, ok? Beleza. E o que ele está perguntando pra gente? Se a gente consegue mostrar que existe uma solução para a equação p de x igual q de x. Antes eu vou querer fazer uma discussãozinha, pessoal. Uma discussãozinha marota. A gente pode já partir para o teorema de Bolzano e tal, e vai dar a coisa mais certa do mundo. Mas eu vou discutir uma coisinha.
né. Vocês sabem fazer o gráfico de funções, né. Tipo, e x mais 2x é uma função que vocês sabem fazer o gráfico, né, pessoal. A gente sabe que e a x é uma função que ela é sempre maior que zero e ela é muito pequenininha para a esquerda de zero e muito grande para a direita de zero. E a gente sabe que 2x é uma função que ela vale zero na origem e ela vai crescendo. Então, se eu somar essas duas funções, tem que dar algo mais ou menos assim, certo? Ok, algo mais ou menos assim. E x ao quadrado mais 3 é uma função que a gente sabe que cresce também muito grande, mas a gente sabe que exponencial cresce muito mais do que uma coisa polinomial, né, do que um x ao quadrado. A gente sabe que exponencial cresce muito mais. Então daria para a gente usar esse gráfico aqui para já ter uma intuição. E usando esse gráfico, a gente sabe que esse cara daqui ele é menor que zero para a esquerda de x e cresce muito rápido à direita de x. Então, não pode ser que tenha nenhuma solução aqui, porque x ao quadrado mais 3 necessariamente é maior que zero para todos os pontos. E a gente sabe que para maior que zero, esse cara daqui tem que crescer muito mais rápido. Então, uma hora o exponencial tem que alcançar. Então, com um pouquinho de intuição e imaginando o gráfico dessas funções, vocês saberiam e tem que haver um ponto por aqui, e vocês poderiam chutar um intervalo para fazer uma pesquisa de, soluções para essa equação. Mas a questão ela já roubou para a gente e já deu um intervalo. Mas normalmente numa questão de cálculo 1, pode ser que eles peçam para vocês chutarem esse intervalo, no qual a gente consegue dar uma estimativa para a solução dessa equação. Então vamos lá. O que que ele está dizendo para a gente? Mostre que existe uma solução nessa equação para o intervalo em específico 0,1. Ok? Não está dando nenhum intervalo maior. Está dando já em específico o intervalo 0,1 para facilitar a nossa vida. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. A gente sabe que p de x igual a q de x, se e somente se, né? P de x menos q de x igual a zero, né? Ok? Então, eu vou chamar essa função daqui, p de x menos q de x, um nome especial. Vou chamar ela de h de x. E ela vai ser a mesma coisa que e a x mais 2x menos x ao quadrado menos 3. Ok? E o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema de Bolzano da seguinte forma, ou o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário tem várias coisas que dá para se concluir dele, mas o que ele diz de verdade mesmo, a forma mais raiz dele diz o seguinte: se a gente tem uma função h de x, f de x ou qualquer coisa, tal que h de x é contínua, ok? É contínua, h de x é uma função contínua e dentro de um intervalo, certo? É, e h em um intervalo AB pode ser fechado ou aberto, não faz diferença, mas é mais interessante que ele seja fechado para a gente poder ter certeza, né, dos valores de h em A e B. Em particular, até dá para improvisar com a teoria se h for um intervalo aberto, mas aqui a gente prevalecerá o intervalo fechado. H de B maior que zero e h de A menor que zero, então necessariamente existe x elemento de A, B, tal que h de x igual a zero. Perfeito? Então vamos verificar se o intervalo que eles deram para a gente, AB 0,1, ele consta. Ele está fazendo a função para nós. Quanto que vale h de zero? H de zero vale e elevado a zero, que é igual a 1, mais 2 vezes zero igual a zero, menos zero ao quadrado é igual a zero, menos 3 igual a menos 2. Ok? E h de 1
é igual a e mais 2 menos 1 ao quadrado, que é menos 1, e mais 2 menos 1 menos 3, ok? E se tem uma coisa que a gente aprende na nossa vida e que é legal memorizar, né? Que se existe um aprendizado bacana de cálculo que a gente pode ter, é que, vamos lá, simplificando isso daqui, vai dar e mais 2 menos 4 igual a e menos 2. É pelo menos a gente saber que é maior que 2. E é maior que 2. Então a gente tem que h de 1 é maior que zero e h de zero é menor que zero. Então a argumentação aqui é pelo teorema de Bolzano, pelo teorema do valor intermediário, necessariamente existe um x no meio desse intervalo para o qual essa função h de x igual a zero. E a gente discutiu que h de x igual a zero, se e somente se p de x igual a q de x. Perfeito? Ok, pessoal. E como que a gente vai dar uma estimativa? A gente pode dar uma estimativa de diversas formas. Eu vou fazer aqui de uma forma engraçadinha e meio nada a ver, assim, mas tipo, tá certo. É, não está definida nesse. Oh, o quê? Vamos ver no gabarito como que eles fizeram. Olha só, no gabarito ele pede para citar o teorema de Bolzano. Ok, ou o teorema do valor intermediário. Então, se você não falasse que o teorema de Bolzano existe, então você estaria errado. Perderia pontinhos. Ok. Vamos lá. Como que eu vou dar uma estimativa? Ok? A estimativa mais boba que a gente pode fazer é o quê? Se eu sei que a nossa função, né, em zero, ela vale um valor negativo aqui. Qual que era o valor negativo em particular que a gente chegou? Menos 2. Se em z ela vale menos 2. Ok. Menos 2. E em 1 ela vale quanto? E menos 2, que é mais ou menos 0,7. 0,7. Ou pode ser essa aproximação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reta daqui e eu vou resolver para a raiz dela. Isso é uma coisa que vocês podem fazer. Ok, mas outra forma que vocês poderiam fazer é só falar: vamos fazer o seguinte, pega o ponto do meio e vê o quê? E vê, não, eu vou fazer dessa forminha aqui mesmo. Então a gente vai ter a reta, que ela vai ter que ΔY sobre ΔX vai ser o quê? Vai ser 2,7. 2,7. Isso daqui vai valer mais 2,7 vezes ΔX, vezes x menos zero, vezes x, 2,7 vezes x, menos f de zero, menos 2. Tá bem. Então vamos resolver isso daqui para igual a zero. A gente vai ter que x é igual a aproximadamente 2 dividido por 2,7. Isso é mais ou menos 2 sobre 3 e vai estar mais ou menos aqui, ok? Então essa é a nossa aproximação, perfeito? Ok. E eu verifiquei lá com o gabarito, a nossa aproximação ela fica até melhor do que a aproximação do jeito que eles fizeram. Perfeito, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho, eu errei algumas coisas e infelizmente eu não tô com muito tempo para ficar editando, para ficar voltando e refazendo, mas eu vou ver se eu vou conseguir um tempinho para limpar a edição, senão eu vou soltar assim mesmo. Mas, pessoal, ó, puta coisa legal que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo uma aulona inteira de revisão pré-prova de cálculo 1 para começar cálculo 1. E eu acho que se vocês reconhecem meu esforço, estão achando legal o que eu tô fazendo, por favor, façam o rolê de divulgação para mim.
me ajudem a atingir um público, a monetizar o canal, a ver se eu não consigo um público interessado para eu continuar me sentindo motivado a fazer esse rolê bacana. Isso aqui nunca vai me enriquecer, mas é um projeto que eu tenho de fazer há muito tempo. E falou, pessoal.